Galera, vamos bater um papo sobre o piloto automático de pobre, que é esse carinha aqui, ó. Que são esses pilotos automáticos que tem uma trava mecânica, né? Alguns são assim, dessa forma, né? Que trava lá no manete de freio. Outros travam pelo próprio eixo através de uma rosca aqui, que na minha opinião são os mais estéticos. E hoje eu quero trazer para vocês a minha opinião sobre esses pilotos automáticos, que são simples, né? Com um acionamento mecânico, que vem com o propósito aí de segurar o acelerador quando você estiver viajando aí com muitas horas em cima da moto, para você descansar um pouco aí a mão. E eu já usei bastante esse cara que está aqui na minha. Esse piloto automático aqui eu ganhei de um amigo meu, que ele comprou e acabou não gostando. Aí eu acabei, daqui que eu vou testar. E tá aqui até hoje. De fato, esse daqui não é dos melhores, mas como eu ganhei, e ele acaba que funciona também. Então ele segue aqui sendo utilizado. Então no vídeo de hoje quero trazer para vocês a minha opinião sobre ele e também sobre alguns outros. Já eu vou entrar na rodovia e vou mostrar ele funcionando na prática. Enquanto isso a gente já vai comentando aqui sobre eles. Bom pessoal, então eu já queria começar falando para vocês que sim, esses pilotos automáticos no geral funcionam muito bem e cumprem o propósito de descansar a sua mão por ali pequenos períodos ao longo da sua viagem. O ponto negativo desses pilotos automáticos, o primeiro deles, ele é um piloto automático mecânico, ou seja, quando eu travo o guidão, quando eu travo o acelerador numa determinada posição, isso não significa que ele vai manter a moto na mesma velocidade o tempo todo, porque o solo muda, hora é subida, hora é descida, e como ele não tem esse ajuste fino de hora acelerar um pouquinho mais e outra hora ele acelerar um pouquinho menos nas subidas e descidas, então o piloto ele não mantém a exata velocidade que você gostaria. Então assim, ele funciona por alguns momentos, você colocar ele ali e descansar a sua mão, funciona. Mas na minha opinião, deixar por longos períodos já não funciona, porque você não vai conseguir manter a exata velocidade que você deseja, por esse motivo que eu falei. Os pilotos automáticos eletrônicos, né, de motos ou de carros, eles aceleram e deixam de acelerar conforme necessidade. Então quando entra a subida ele acelera um pouquinho mais. No caso de veículos com câmbio automático, eles até reduzem marcha, entendeu? E na descida deixa de acelerar, acelera um pouco menos para não ganhar velocidade demais, ou até mesmo deixa de acelerar. Então o controle ele fica mais fino e é muito mais eficiente. Então o piloto automático eletrônico você pode deixar ele por muito tempo, entendeu? Porque ele vai acertar a velocidade na maior parte do tempo, independente de subida, descida, reta, entendeu? Então isso é muito importante, faz muita diferença na prática. Então esse piloto automático de pobre aqui, que é esse mecânico, vai ter esse problema aí. Então você não vai conseguir fazer reduções de marchas conforme necessidade. Então, por exemplo, agora eu estou andando numa marginal aqui que é de baixa velocidade, então eu preciso trocar de marchas algumas vezes, então não daria para eu utilizar.
Agora eu já vou entrar na via expressa, então já vai me permitir velocidades maiores e já dá para usar melhor. Então o primeiro grande ponto para você levar em consideração é justamente isso: a velocidade, a manutenção da velocidade não vai ser perfeita. Hora vai ficar mais, hora vai ficar menos do que você deseja. Segunda coisa que eu queria comentar com vocês: esse modelo meu aqui, ele é de plástico, ele é bem simples, como vocês podem ver. Depois eu vou mostrar ele melhor para vocês. E ele tem uma molinha, que é o que dá a resistência, que faz ele abraçar aqui o manete do... manete não, né? O punho aqui, né? Do acelerador. Então ele não é tão forte a pressão. Essa molinha às vezes escapa, e aí você tem que ficar colocando. E às vezes ele escorrega um pouco. Se tiver molhado, por exemplo, na chuva, ele escorrega um pouco porque você não consegue mudar o tanto de força que você vai fazer ele abraçar aqui o acelerador. Então no geral ele funciona sim, mas às vezes ele escorrega e vai perdendo um pouco da pressão ao longo do uso. Então, apesar dele ter esse ponto negativo, no geral funciona bem, tá? Mas não espere aqui uma pegada perfeita. Ó, pessoal, deixa eu mostrar para vocês mais de perto aqui o meu piloto automático aqui, tá? Então, como você pode observar, ó, ele é bem tosco. É uma mola aqui, tá vendo? Ela é presa por uns furinhos, ó. Então ela tem uns furinhos lá, fica presa ali. Aí ela é presa por um enforca-gato ou uma fita Hellerman. E ele é assim, de plástico, tá? Nem tem um acabamento primoroso, nem nada do tipo. Então você percebe que é um negócio meio meia boca mesmo, tá? Então ele fica aqui agarrado, né? E aí você gira ele para baixo, e aí quando ele encosta lá, ó, acelera, ó, gira ele para baixo, ele mantém aqui o acelerador na posição. E aí você gira para frente, tá vendo? Ele escorregou no próprio eixo, e aí ele já perdeu e já parou de acionar, né, o piloto automático. Essas molinhas, ó, às vezes ela escapa do buraco e aí ela perde a força. E aí você tem que ficar recolocando. Faz já uns 6 meses que eu tô com esse cara aqui. E nesse período ela já soltou umas 2 vezes, vai. Então acontece, mas não acontece todo dia, vai, digamos assim. É raramente. Então essa é as ressalvas. Esse modelo aqui eu não compraria. Entendeu? Eu tô usando aqui porque eu ganhei, né? E ele até cumpre sim o seu papel. Mas se eu pudesse escolher eu pegaria aquele com a rosca, para você poder graduar aqui a força com que ele vai agarrar aqui no manete, né? Então é importante você levar essas coisas em consideração na hora de escolher aí o seu piloto automático, beleza? Esses pilotos automáticos, ele é preso aqui, né, ó. E aí você empurra ele para frente, inclusive você pode usar a mesma mão, ó. Você empurra ele para frente e aí ele fica travado lá no freio dianteiro, na manete, né? Então eu posso soltar a mão e ele mantém acelerando, mas ó, é subida. Olha o velocímetro, olha a velocidade caindo. Por quê? Porque ele está mantendo. Eu vou até dar um pouco mais de mão, porque senão eu vou atrapalhar o trânsito aqui, ó. Porque ele, como eu te falei, ele mantém o mesmo tanto que estava antes, ó. Então eu vou soltar, ó. Aí voltou o mesmo tanto que estava antes. E agora ele está mantendo aqui 95 km por hora, 93, mas ainda é uma subida e está caindo, ó, 89, entendeu? Nesse momento, ó, eu tô com a mão livre e eu posso sim descansar, dar uma mexida nos dedos, dar uma alongada, entendeu? Que ela tá aqui andando, mas a velocidade não é perfeita. Agora vai vir uma descida e lá na frente tem um radar.
Olha lá, e ela tá ganhando velocidade, ó. Já tá acima da velocidade permitida do radar. Então eu já tive que interferir aqui para não tomar multa. Então é isso que incomoda, entendeu? Você não consegue manter uma velocidade constante. Seja pelo fato dele travar aqui e manter a mesma aceleração o tempo todo, o que vai sofrer com subida, descida e reta. O fato de às vezes ele escorregar também faz com que não seja exatamente perfeita essa constância. E por causa desses motivos, é raro de eu usar. Tá sempre aqui na minha moto. E mesmo quando eu estou viajando, é raro de eu usar, porque acaba me incomodando. Eu quero ter o controle fino da velocidade, entendeu? Na subida, na descida. Então, por esse motivo me incomoda. Mas eu não posso deixar de dizer que é de fato útil, principalmente em viagens longas, entendeu? Porque eu posso sim, por causa desse acessório, eu posso sim travar o acelerador dele ali um pouco, mesmo que não seja de forma perfeita o controle da velocidade, para descansar um pouco a minha mão. E quando a gente está viajando por longas viagens, qualquer 1 minuto, 30 segundos que você pode tirar a mão dali do acelerador, já vai somar, já vai descansar, já vai dar uma liberada ali no fluxo sanguíneo da sua mão e já vai dar uma descansada. Então é por isso que mesmo ele não tendo essa perfeição no controle da velocidade, ele tem a sua efetividade, sim. Então se você está pensando em comprar um justamente por esse motivo, para você ter um conforto a mais para viajar, pode comprar que vai dar bom. Vamos lá, vou pôr ele de novo, ó. Com uma mão você já aciona e beleza, ó. Vai que vai. Aí, ó, ele escorregou um pouquinho, ó. Perdeu um pouco. Vou apertar de novo ele lá. E tá indo, ó. Subidinha de leve agora. Então eu posso sim, ó, tirar a mão e deixar a moto ir rolando, mesmo que a velocidade não seja perfeita. Então eu estou sim nesse momento descansando a minha mão do acelerador. Então é útil, é algo que vai sim somar no seu conforto. Existem no mercado, ó, vai entrar uma descida agora e ela já está ganhando velocidade, ó. Já está aí passando um pouquinho acima do 100. Existem outros modelos que existe uma rosquinha e é ela que controla o tanto de pressão que você vai pôr aqui nessa abraçada desse acessório no acelerador. Então você pode fazer um ajuste fino de deixar ele mais duro ou menos duro. Então você pode deixar ele num nível de pressão o suficiente para ele nunca escorregar, independente do tipo que é o seu manete, a borracha aqui do seu acelerador. Porque aqui a minha tem várias ranhuras, às vezes na sua moto é mais liso, ele vai escorregar um pouco mais, então exige um pouquinho mais de pressão. Então esses com rosca são superiores. Agora está no momento quase plano aqui, ó, e aí a moto fica bem, ó. Tá mantendo quase que perfeito os 100 km por hora. Já faz um bom tempo que eu não preciso interferir aqui no acelerador. Existem outros pilotos automáticos mecânicos também no mercado que tem uma rosca aqui. Você instala ele aqui junto com o acelerador e ele tem uma rosca aqui com umas ranhuras bem grandes para você ter um atrito facilitado. E aí você gira, né? Você aperta um pouquinho e isso faz com que trave o acelerador também. Esse tipo de piloto automático, ó, tá caindo a velocidade para menos de 90 e eu vou interferir porque já tá vindo o carro atrás de mim. Caiu porque é subida, né? Então perceba essas questões na prática aí. Esses pilotos automáticos que são de rosca aqui no eixo que eu tava comentando com vocês, eu nunca usei um desse na prática, mas vendo de fora
eu não usaria um desse porque, primeiro ponto, eu não acho eles ergonômicos. Então você ter que girar uma rosca aqui, ó, é muito mais difícil do que simplesmente levantar o dedo indicador e abaixar lá, ó. Rapidamente você já ativa ele, e os outros você tem que ficar girando uma rosca. Segundo ponto, tá vindo um caminhão na milhão na minha cola aqui. Deixa eu sair da frente dele. Segundo ponto é que esses pilotos automáticos me parecem menos seguros. Porque, por exemplo, aqui, ó, se eu tô com ele ativado e eu quero desativar, eu volto o acelerador manualmente e ele já desativou, ó, ele já criou a folga de novo e não vai interferir mais. Então você desativa ele facilmente. Agora esses de rosca não. Quando você quiser desativar, você vai ter sempre que ficar retirando a rosca aqui. Então você coloca e retira a rosca manualmente. Então eu acho que ele exige mais mão de obra e dá menos segurança, porque como você precisa interferir no acelerador algumas vezes, como você precisa interferir no acelerador algumas vezes aí ao longo do uso, você vai ter sempre que ficar interferindo ali, soltando e apertando a rosca. E nesses aqui que prendem lá no manete de freio, tá acionado, eu volto o acelerador, acabou, ele já está desacionado, pronto, ponto final. É mais fácil quando você não quiser mais que ele interfira na sua aceleração. Então isso me parece na prática um pouco mais seguro. Então vamos supor que você está numa situação de risco e você está com um piloto automático desses de rosca aqui no eixo acionado, e você precisa tirar ali por alguns momentos, interferir manualmente. Só que você está numa situação de risco, digamos, e você não consegue naquele momento soltar a rosca. E aí você vai ficar ali por um pequeno tempo com o acelerador mais duro para ir e voltar, enquanto você realmente não puder soltar aqui e ajustar a rosca. Entendeu? Então perceba como o uso prático desses, dentro da minha visão, vendo de fora. Como eu disse, eu nunca usei um desse, mas vendo de fora me parece menos prático. Mas esses de rosca no acelerador são os mais bonitos, isso é inegável, porque ele é pequeno, fica meio que escondido, só uma rosquinha aqui, então ele agrega no design da moto. E não fica um trambolho aqui, ó, pra cima, apontando pra cima, tá vendo? Você acelera, ó, sobe um negócio pra cima, então fica um trambolho aqui incomodando, né? Então esses de rosca aqui no eixo, sem dúvidas, eu acho que são mais estéticos. Isso eu não posso negar. Então, pessoal, se eu pudesse sugerir algo para vocês, eu diria: acho válido, pode comprar sim, mas dê preferência para esses que prendem no manete de freio, né, que tem essa haste que vai prender lá no manete, né? E desses modelos que tem aquela rosquinha aqui para você graduar o tanto que ele vai abraçar. Esse que tem aqui, com essa molinha aqui, funciona? Funciona. Mas meia boca. Às vezes ele escorrega, como eu falei, às vezes a mola escapa. Então tem esses pontos negativos. E o preço é praticamente idêntico. Então se eu pudesse dar esse conselho para vocês, pegue aquele que tem uma rosquinha, que isso me parece bem melhor, como eu já citei para vocês. Existem diversas opções no Mercado Livre, no AliExpress também tem. Então opções aí para você escolher não vai faltar.
Então, para concluir todo esse papo, eu aconselho sim esse tipo de acessório, mas que seja com essas ressalvas aí para melhorar um pouco a sua experiência, usando desses modelos aqui com a rosquinha para você graduar a força. Beleza? Bom, pessoal, espero que compartilhar essa minha experiência aqui com vocês sobre o piloto automático de pobre tenha contribuído aí de alguma maneira para você. Se você achou que sim, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal. E até um próximo vídeo.